Olha, informação importante que eu te trago nesse domingo aqui na Jovem Pan. Ron DeSantis desistiu da campanha pela indicação republicana para disputar a presidência dos Estados Unidos e anunciou que apoia o ex-presidente Donald Trump. Com a desistência agora do governador da Flórida, Nikki Haley continua como a principal concorrente de Donald Trump, que ainda é o favorito a conquistar a indicação no partido. Senhores, notícia fresquinha que acaba de acontecer, a gente traz aqui para o debate, Acácio. Trump tem hoje 90% de chances de ser o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Quem podia efetivamente disputar as prévias republicanas com o mínimo de chances era o Ron DeSantis, que hoje desistiu. Então, Trump caminha a passos largos para ser o candidato republicano, e existem inúmeras pesquisas nos Estados Unidos dizendo, numa disputa Trump-Biden, o Trump tem muitas chances de ser eleito mais uma vez presidente dos Estados Unidos. Você falou 90%, por que não 100% agora? Que ele ainda tem uma adversária que dará um certo trabalho em estados que não são tão importantes. Mas aquela super terça-feira que vai definir a vitória do Trump são estados que já eram trumpistas por si. Então... Previsível, Renato Batista? Previsível, Paulo Matias, de que o Ron DeSantis já desistiria, como também era previsível que o Vivek Ramaswamy, que desistiu na última primária de Iowa, que inclusive é aventado como possível vice do Donald Trump, também desistisse da corrida. E agora fica muito claro para o eleitor republicano, porque há duas posições de fato antagônicas concorrendo, que é a Nikki Haley, que defende que os Estados Unidos continuem a ajudar, por exemplo, a Ucrânia, Israel e outros países nessa missão de fazer com que os Estados Unidos seja ali um xerife do mundo, e o Donald Trump, que tem uma visão oposta, que hoje impera entre os republicanos, de que os Estados Unidos não deveria financiar esses países e, portanto, a guerra não poderia continuar e partir para algo que envolva uma negociação. Tanto é que, nessa semana, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, disse que preferiria que o Trump não voltasse a ser presidente dos Estados Unidos. Ô Paulinho, você acha que o Biden é capaz de parar o Trump numa eleição? Tem muita água para rolar ainda. Biden já ganhou dele anteriormente. Está muito pressionado pela questão da guerra nos Estados Unidos. Muita gente vem fazendo essa análise que Biden se complicou ali nesse processo. Trump vem como franco favorito pelos republicanos. Mas, do meu ponto de vista, vai ser uma eleição disputada com muita coisa pela frente ainda. Não tem tudo extremamente em aberto. O Trump tem um caminho ainda duro, que é a questão jurídica dos processos que ele vem enfrentando pela frente. Mas é uma linha perigosa também, porque ele pode sair como vítima, né? Porque com essa saída do candidato, ele passa a ter cheiro de vitória, porque a gente sabe que o Biden é um presidente candidato frágil e o Trump vem com muita força. Se pesarem muito a mão nessa questão jurídica dos processos, ele passa a ser vítima e se fortalece cada vez mais como candidato a presidente, e o Biden vai ficar a ver navios. E aí, Diogo? O DeSantis desistiu porque secou a fonte, certamente, né? Mas ele não me parece que fosse um candidato importante em nenhum momento. Até porque, embora menos histriônico, vamos dizer, menos midiático que o Trump, ele é mais à direita que o Trump ainda. Então não ia ter muito espaço para ele nessa campanha. Ele estava lá talvez só para ganhar um pouco de projeção, pensando no futuro, em eleições daqui a 8 anos, qualquer coisa assim. Mas o que eu acho que é muito importante é que agora os democratas vão ter que pensar, ou trocam de candidato, ou vão para essa eleição na quase certeza de perder. A não ser que surja um fato novo muito importante. Mas de candidato para qual? Para a Câmara? Kennedy, talvez. O Kennedy Jr. Bob Kennedy Jr. Agora ele já saiu do partido. Mas o Biden nunca vai aceitar isso, né? Mas já vai perder. Eu não vejo como, com o quadro de hoje, e não tem muita coisa para mudar, inclusive tende só a piorar pro lado do Biden, eu não vejo como ele ganhar. O Trump só ganha de um adversário, que é o Biden. O único adversário de quem o Trump ganharia é o Biden, e os democratas vão com o Biden. Então... Como é que seria a reação brasileira a uma eleição do Trump, hein, Diegão?
Olha, Paulinho, isso certamente acirraria mais a polarização, que já deveria estar caminhando para os seus finalmente, mas parece que a todo tempo alguém revive isso, né? As eleições municipais, que a princípio teriam a polarização um pouco amenizada, agora estão trazendo novamente isso com tudo. Mas o Wilson levantou um ponto muito interessante a respeito da caminhada que o Trump tem daqui para frente em relação aos processos que ele enfrenta e nessas decisões que nós temos acompanhado nas últimas semanas, alguns estados querendo impedir que Trump seja candidato, e eu vejo isso de uma forma muito negativa. Eu sou um fã da democracia norte-americana, falo isso sempre, porque as instituições democráticas norte-americanas são espelho para o mundo todo. A maioria das democracias, principalmente as democracias ocidentais, se espelham no modelo americano. E quando nós vemos que o sistema democrático americano, o processo eleitoral americano está ameaçado em razão dessas interferências do poder judiciário no processo eleitoral, isso pode ter uma consequência devastadora para todos os outros sistemas democráticos. Como eu disse, todo o modelo americano é espelho para as demais nações. Então, eu espero que o processo democrático eleitoral norte-americano corra sem mais dessas interferências, que o Trump, de fato, tem tudo para ser de fato, candidato republicano, que ele consiga disputar e que seja, ao final desse processo todo, respeitada a soberania da população estadunidense. Olha, sem inteligência artificial, sem regular a inteligência artificial, vai dar certo? Lá existe o império da lei, né? Como eu disse, essa que é a questão. São sistemas que certamente vão se debruçar também sobre a questão. Essa é a questão. Olha, eu tô acompanhando bastante as prévias republicanas antes até de começar as votações pelos estados, e o Ron DeSantis, ele era sim um candidato muito importante dentro dessa disputa. Diziam que ele seria o único nome capaz de vencer o Trump. Ele, é importante lembrar, governador da Flórida, um dos mais bem avaliados nos Estados Unidos, e tudo dizia de que ele seria o grande nome que enfrentaria o Trump nessas prévias. O que, para mim, acho que faltou, o que eu acho que faltou para o Ron DeSantis foi esse posicionamento geopolítico. Eu acho que as prévias republicanas foram tomadas por esse assunto. Se os Estados Unidos financia, se continua a enviar dinheiro, se aprova mais um pacote de ajuda para a Ucrânia, para outros países, e tudo ficou marcado nisso, e o Ron DeSantis ficou um pouco em cima do muro. Tanto é que os candidatos que tiveram posicionamento fortes nessas questões começaram a crescer. O Vivek Ramaswamy, ele era um ilustre desconhecido. Chegou até 8% das intenções de voto dentro dela, e também ninguém imaginava que ela seria dentro das prévias republicanas. Então ficou que diz respeito à relação dos veteranos não disputasse sequer as prévias e dos imigrantes que vivem na Flórida. Por mais que as pessoas imaginassem qual seria o posicionamento dele, então ele ficou meio que andando de lado, praticamente nas prévias, até os adversários começarem a desistir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a volta do Trump seria a volta de um radicalismo político? Difícil dizer, tem que entender, assim, o discurso do Trump pós o resultado das eleições que tiveram aí essa semana, ele já radicalizou o discurso, né? Radicalizou contra imigrantes, disse que vai expulsar todo mundo, é o Cleitinho de lá. A gente tem esse processo onde ele... Desculpa, o Cleitinho pode ser melhor. Você tá muito irônico, hein, Paulo? Perdão. Vou voltar a ser sério aqui. Inclusive, voltando a ser sério, estava pegando a questão aqui das pesquisas. Uma pesquisa que saiu agora, no dia 10, eu não vi o consolidado por estado, então eu não vou ter o dado exato, não consegui estudar aqui a tempo, que a pauta entrou meio em cima da hora. Mas o que a gente tem nacionalmente é um empate entre Trump e Biden, né? Então,
vejo com algum estranhamento de onde saíram os dados cantando essa vitória toda do Trump com esse nível de antecedência. Me parece que está em aberto, o que os dados me parecem mostrar que também estão abertos. Se alguém quiser conferir os dados, eu vou postar o link no meu Twitter agora. Esse ambiente mais pró-Trump está se devendo, pelo menos nas últimas semanas, ao desempenho dele dentro do partido, né? Acho que ele vem numa crescente, isso é inegável. A vitória em Iowa foi muito forte, o próprio Biden reconheceu isso, fez uma fala que inclusive alimentou a própria campanha trumpista, assim. Então, agora, repito, nas pesquisas que a gente tem, oficiais, saíram no dia 10, na nacional consolidada, você está ali 44 a 45. Então, extremamente em aberto ainda o pleito. Mas acho que a questão do Biden se deve muito à fragilidade dele. Física, inclusive, né? Quando nós olhamos para o Biden e o eleitorado norte-americano, obviamente, faz esse mesmo raciocínio, há uma evidente fragilidade. Inclusive, foram mostradas imagens dele o ajudando, e o norte-americano adquirindo uma rejeição. Físico, esse vigor intelectual, esse vigor eleitoral, né? Não físico, eleitoral, né? Mas o Wilson quando embica para baixo, a gente sabe que para embicar para cima de novo é muito difícil. Citou o problema jurídico, né, da história, mas efetivamente o que a gente tem de processo contra o Trump? É que lá não é centralizado. Existe um acho que são 19 processos, não é? É muito diferente da legislação americana. E é nessa linha que eu falo que a gente deveria seguir. Com mais punição aos criminosos, mesmo em menos leis e leis e leis. Porque lá não tem, por exemplo, lei da ficha limpa. E o americano não quer a lei da ficha limpa. Fica muito claro isso. O americano quer ele escolher. Ele não quer que haja nenhuma lei que impeça alguém de ser candidato. Então eu acho que o Trump vai ser candidato, sim. E acho que ele tem muita chance de ganhar, porque veja que ele perdeu para o Biden por pouca margem e no momento em que a pandemia ainda era um tema muito forte e naquele momento ele passava a ideia de uma pessoa um pouco truculenta quando se queria pessoas mais humanas, etc. Naquele momento era desfavorável. Neste momento, justamente, o Biden passa a sensação de fraqueza que o Acácio falou, da força. Ele, embora tenha quase a mesma ganhar, se tem um colocar em outro candidato democrata. Estão tentando removê-lo da corrida. Lá não teve uma vez que elegeu. A idade de ir para o Supremo depois de terminada a eleição desse ano é altíssima, né? Ou seja, a eleição ela pode acontecer. Dizer. Eu só queria corrigir um dado aqui.
é que o Diogo comentou que o Biden ganhou apertado do Trump, e não foi apertado, né? O Biden conquistou 306 delegados versus 232 do Trump. Ou seja, foi bastante... se pegar os votos do Trump e acrescentar uns 30%, não vai chegar ali no Biden ainda. O delegado é um... Sim, mas exato, assim, mas se a gente for também pro voto, né? Se a gente for também pro voto geral, também não é uma coisa tão apertada. Foi 50,8 a 47, alguma coisa ali. Mas na dinâmica americana, que os delegados é o que conta no final, a diferença foi bastante grande. Foi uma das maiores dos últimos anos, inclusive. Agora, eu só fazer aqui uma observação, Cássio, que eu citei essa 14ª emenda americana e ela diz o seguinte, ela foi ratificada inclusive depois da Guerra Civil e diz que os funcionários americanos que prestam juramento de defender a Constituição são desqualificados para ocupar futuros cargos caso se envolvam no que eles chamam de insurreição ou o conforto aos rebeldes com o Donald Trump na invasão ao Capitólio. Circunstâncias, se a gente for lembrar, diferentemente minutos depois. Então, diferentemente do que acontece, circunstâncias a ele. Mas quando 2000, do disputa Bush, mas o judiciário norte-americano, a pretexto de fazer valer a democracia norte-americana e dada a importância simbólica que a democracia tem para eles, tirou o corpo e falou, olha, a gente não vai entrar no mérito, o judiciário da Flórida decidiu que aqueles votos são válidos, então vamos declarar a vitória para o Bush. Eles não têm essa ingerência, primeiro que eles não têm uma justiça eleitoral especializada, em segundo lugar, eles não têm a ingerência que supostamente o nosso judiciário tem aqui. Então, por mais confusa que sejam as eleições, se a maioria entender que o Trump deve ser presidente, independentemente da situação jurídica, a Suprema Corte acaba lavando as mãos e proclama o resultado. O Brasil se afasta muito dos Estados Unidos se Trump ganhar a eleição, Paulinho? Eu acho que o governo brasileiro é mais pragmático nesse sentido, né? Mesmo países com os quais há diferenças ideológicas, não vejo aí Lula muito pragmático no sentido de falar que acho que não vejo mudanças na gestão. Obviamente vai ter algum tipo ali de atrito, de problema na questão diplomática, certamente, porque incentivar esse tipo de pragmático nesse sentido. Inclusive, terceiro trimestre, o Brasil tinha sido segundo fruto de um trabalho bem realizado. Não. Você vê, Diogo? Eu acho que não. O mesmo com o Biden, né? Fim de conversar com o Lula desde o começo, tanto que aquela ida do Lula para a China parecia até um recado ao governo americano para que, se eles não prestassem atenção, o Brasil conversaria mais com a China, e o Biden não mudou sua posição. E acho que o Trump, nesse ponto, ele é muito mais astuto, muito mais ligado, e o Trump é muito pragmático, muito mais do que o governo brasileiro, e acho que o Trump não vai permitir afastamento de país nenhum, a não ser um país que não seja interessante economicamente.